você passar, eu estarei contigo. Pelas águas, pelo fogo, eu, Deus, estarei contigo. E aqui quando a gente olha para isso, a gente percebe que existe aqui o próprio Deus falando de si próprio e exaltando a si próprio. Porque a Bíblia fala que Ele é água da vida. A Bíblia fala que Ele também é fogo. Então, a matéria natural, de forma alguma, ela vai competir com aquele que tem todo o poder, toda a autoridade e que é maior do que todas essas coisas, porque Ele é o Criador de todas essas coisas. Aí agora, ele vai falar que Ele é o libertador de Israel. Versículo 2 e 3, ele vai dizer que Ele é livramento, porque Ele vai passar com Israel em todas as situações e em todos os problemas que Israel estiver. E aqui o que ele fala mais? Quando a gente vai aqui para o versículo 10, o versículo 10 vai dizer: olha, que antes de mim nenhum Deus se formou e nem haverá algum outro assim depois de mim. Deus está dizendo que Ele é único, que Ele não se condiciona ao pensamento do homem, que Ele não se limita àquilo que a gente acha que Ele é, porque às vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha e achar que Deus vai fazer tudo da nossa forma. E a gente limita Deus, a gente fala: Senhor, se o Senhor não fizer dessa forma aqui, não vai estar bom para mim. Mas o Senhor fala na palavra dele que os caminhos dele são mais altos que os nossos. Aleluia. Que assim como os céus estão elevados sobre a terra, são os pensamentos do Senhor. Glória. São os planos dele para a nossa vida, são pensamentos bons e não pensamentos maus. Porque o nosso plano, o plano que a gente faz, muitas das vezes é o próprio plano que vai nos autodestruir. Mas Deus é o Deus que quando Ele tem um plano na nossa vida, o plano dele sempre vai ser melhor. Porque se você fizer do teu jeito, se eu fizer do meu jeito, da forma que eu acho que vai ser, da forma que eu acho que é interessante, que é legal, que eu acho que vai dar certo, e aí, a gente se frustra. Sabe por quê? Porque os pensamentos deles são mais altos, são melhores do que os meus e do que os teus. E no versículo 11 ele fala assim: eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há nenhum Salvador. Israel, vocês vão para o cativeiro, mas eu que vou tirar vocês de lá. Porque o Deus que coloca também é o Deus que tira. E eu te digo uma coisa, que se Deus te colocar numa situação, não tem homem que tira você dela. Se Deus te colocar para passar por algo, não tem homem que vai tirar você de lá. Por quê? Porque a palavra fala que Ele é o único e fora dele não há Salvador. Então Ele coloca e Ele também tira. Outra coisa também, versículo 13, Ele vai dizer assim, ó: desde os dias mais antigos eu sou. Olha que interessante, a expressão eu sou. Eu sou, mas eu sou o quê? Isso é uma expressão usada para se referir a Deus, única na Bíblia. Mas a gente vai ver ela também em várias outras passagens. Quando a gente vai lá, você se lembra? Lá em João 1, onde vai falar lá que no princípio era o verbo estava com Deus. Então, Ele é desde o princípio, Ele já começa dizendo, eu sou. Outra coisa, Gênesis 1 vai dizer que é no princípio que criou Deus os céus e a terra. Você se lembra? E a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito se movimentava sobre a face das águas.